Estou aqui, nesse momento, pensando na vida e como ela é interessante. Coutinho no Vasco, rivais. Ex-jogador, não presta, não serve. Coutinho rescinde com Vasco. Ai, Coutinho, será que? Olha, de parar aeroporto. Ai, de lotar a Beira-Rio. Ai, não, eu quero Coutinho. Vai cair como uma luva. Thiagão, será que o Vasco, o vascaíno, vai se arrepender disso? Mas se arrepender de quê? Poxa, Thiagão, que é isso? Tá falando mal do Coutinho? Não, de forma nenhuma. Eu sou fã, eu amo o Felipe Coutinho. Já comentei aqui com vocês que gostaria de botar ele aqui, no meu peito. Não tão malhado nesse momento, é porque a academia estava fechada. Mas ele que tomou essa decisão. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, família, porque pintou aí uma situação lá dos Estados Unidos para ganhar muito papel colorido. Quero trazer aqui essas imagens dos torcedores debatendo a possibilidade do Coutinho jogar aqui no Brasil. O Rica Perrone respondendo o vascaíno, que eu li aqui com vocês ontem, e trazer aqui um pensamento de dois vascaínos, cara, que eu tava assistindo, do JV, que é impossível, não gostar dele, é impossível, e do Crave, falando também dessa situação, família vascaína. E eu tenho aqui alguns argumentos pra gente debater, até pra falar do Verrete, a torcida do Cerro, você vai gostar. E família, vamos falar também do clássico, porque o Vasco joga no domingo, uma partida muito importante contra o Fluminense. Então tem jornalista lá da Cazé TV que torce para o Fluminense, dizendo que é obrigação. E tem torcedor do Fluminense preocupado com quem? Com o Andrés Gomes. Agora, o nosso treinador, o que ele vai fazer? O que ele vai aprontar? Porque colocar Rojas e Nuno, na minha opinião, não muda muita coisa. A mudança não é de peça. Eu sempre falei isso aqui com vocês. Coutinho, merecia um banco? Sim. Voltar depois? É isso que eu imaginava. Mas a mudança não é essa. Para esse clássico e para a sequência. O Vasco precisa mudar a filosofia. E a gente vai debater isso aqui também, família vascaína. Então chega aí, que tem muita resenha nessa quinta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece aqui também da parceria do YouTube, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Thiagão, não vou comprar nada do que você separou, mas vou comprar tal coisa. Só clica aqui no nosso link, vai ser no Mercado Livre. Procura o produto aqui, certinho do Mercado Livre. Foi lá, barra de pesquisa, para celular, televisão, você vai estar me dando uma moral. Assim, da mesma forma na Shopee, Netshoes e Magalu. Magalu, sem pagar R$1 a mais. Família, estou sendo mal educado aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, 00:30. Bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, vamos começar a nossa resenha e eu prometo que não vou falar mais dessa situação, porque já teve um amigo ontem falando, poxa, esse canal fala muito do Felipe Coutinho. Oxe, é o assunto do momento, eu não posso falar, mas tem cada uma, família vascaína. Mas tá aí, eu tô mostrando pra vocês, assim, eu vi várias, do Santos, do Atlético, do Cruzeiro, vários, mas eu separei aqui, a galera do Bahia comentando a possibilidade do Felipe Coutinho, a galera do Internacional também falando, eu vi um corte inclusive que é de parar aeroporto, tem que lotar o Beira-Rio para receber o Felipe Coutinho, olha o papo. O Grêmio também cogitando a possibilidade, até inventaram lá uma história que o Willian já ligou para ele, e a galera do Palmeiras também, tava comentando essa situação, família vascaína. É aquilo que eu falei, cara, eu acho que não é uma questão do questionamento nesse sentido, sabe? E aí, o Vasco vai sentir falta, o vascaíno vai se arrepender, cara, de quê? Foi o Coutinho que tomou essa decisão. Isso tem que ser deixado muito claro, cara. Muito claro. Mas vamos lá, família vascaína. Uma informação aqui do canal na torcida vascaínos, Porque o Felipe Coutinho, ele falou, que precisa cuidar da mente, tirar um tempo, mas ele não decretou, que vai encerrar a sua carreira. Então, existe aqui essa possibilidade, O que sabemos de Coutinho na MLS? Apuramos que a Major League Soccer tem interesse em colocar Coutinho em seu campeonato e vinha tentando seduzir o jogador desde dezembro de 2025. Em dezembro, a própria MLS procurou os representantes do jogador, oferecendo um salário anual de 6 milhões de dólares, mais de 4 milhões de dólares em garantias de bônus anuais, totalizando 10 milhões de dólares por ano. O destino do jogador provavelmente seria o Los Angeles Galaxy. Na época, as negociações não evoluíram, pois o jogador queria seguir no Vasco.
Mas após os últimos acontecimentos, seus empresários, junto ao jogador, discutem a possibilidade de uma ida para a terra do tio Sam. Nas últimas horas, clubes brasileiros sondaram e demonstraram interesse no jogador. Um deles foi o Cruzeiro. Além disso, existe a possibilidade do Atlético Mineiro e o Fluminense, que no ano passado buscaram a contratação de Coutinho e voltar a fazer uma investida. Vale ressaltar que o futuro do jogador está em suas mãos e uma aposentadoria também não está descartada. Família, assim, eu ficaria muito chateado, sabe, com o Coutinho jogando em qualquer outro time aqui do Brasil. Eu nem vou cogitar rival, porque não é possível que passe isso pela cabeça do Felipe Coutinho, mas sei lá, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, porque tem o Tite lá, sabe? Eu ficaria muito chateado, porque eu não vejo essa cobrança excessiva. Um amigo lá do grupo, né? Acho que é o João Marcos, né, João? Você comentou isso lá no grupo, que o Garoni estava falando isso na live dele. Poxa, aqui eu não enxergo essa cobrança excessiva que tirou a cabeça do Felipe Coutinho. Cara, eu também não. Eu também não acho que, Coutinho vai tomar naquele lugar, faz parte. Muita gente defendendo o Felipe Coutinho. Cara, não era 90% da torcida criticando de forma nenhuma. Então, assim, ele, cara, tomando a decisão de atuar em qualquer outro clube aqui no Brasil, eu ficaria bem chateado, família vascaína. Agora, tomando essa decisão de jogar fora do país, eu acho que, aí sim, né, porque é um futebol que imagino que não tem tanta pressão. O próprio Evander comentou sobre isso, né, que gostaria de voltar para o futebol brasileiro por essa pressão, competitividade, e o futebol dos Estados Unidos é light, né, podemos dizer assim. Então não faria sentido o Coutinho acertar com qualquer clube aqui, faz sentido ele acertar com algum time dos Estados Unidos. Mas, família, deixa eu colocar, antes de mais nada, esse comentário aqui do Rica Perrone, né, respondendo um torcedor do Vasco, e a gente volta aqui para finalizar esse assunto. Se liga só. Isso aqui que você está vendo aqui embaixo é um exemplo muito claro daquilo que eu falo dos influenciadores de clube, que o mal que eles fazem pro futebol e tal. Eu vou ler porque, obviamente, aqui no trecho não dá para vocês lerem tudo. O tal de Wesley Kurt, que eu nunca ouvi falar, escreve o seguinte: é verdade que, assim como várias outras situações, essa aparenta ser mais uma plantada para ter um alvo, queimar o jogador e se livrar por conta do alto salário. O Coutinho está até 2 meses atrás, estão pedindo na seleção, Ancelotti, etc. Começou 2026 com números liderando. Aí, do nada, após Coutinho marcar um gol no Clássico, o Rica Perrone, que é aliado de pessoas da diretoria, solta um vídeo execrando o jogador. Páginas grandes, perfis começam a persegui-lo, citando de meu mortinho, etc. E fala do Kazek, não sei o que, compara ele com o Gilmar, etc. Essa parte eu já não sei, que eu não vi. O que claramente o sujeito está fazendo aqui? Ele está insinuando, simplesmente ele acordou e foi lá no Twitter e escreveu para não sei quantas mil pessoas o seguinte: o Rica Perrone é ligado à diretoria do Vasco? Eu não sou amigo do Pedrinho, eu não sou ligado ao Pedrinho, eu não tenho nada a ver, não tenho nenhuma participação com a diretoria do Vasco. E aí ele insinua que a diretoria quer afastar o jogador. Então a insinuação dele é muito clara de dizer que a diretoria do Vasco articulou comigo para que eu lançasse críticas ao Coutinho e convencesse toda a torcida do Vasco a enxergar com os olhos aquilo que o próprio Coutinho está enxergando e falasse assim: ajuda a tirar ele do Vasco. No mesmo momento que a diretoria do Vasco está fazendo esforço para renovar o contrato. O Coutinho, Wesley, eu não sei nem o que falar, cara, mas assim, eu tenho pena do futebol de hoje ter pessoas como você, eu tenho pena de você e do que, sei lá, o que vai ser o seu futuro. Tomara que não seja verdade que o que as pessoas plantam, elas colhem. Você não sabe nada a meu respeito, você está supondo uma coisa da sua cabeça, publicando irresponsavelmente e acusando pessoas como Pedrinho e eu de praticamente um ato de corrupção, né? Você está praticamente acusando a gente de ter feito uma orquestra falsa, eu fazendo uma falsa opinião, o Pedrinho com uma falsa intenção para derrubar um profissional na área dele. Cara, eu acho que você não vai longe, mas se você for, eu espero que um dia eu não faça esse tipo de coisa com você. Mas é por causa disso aqui, gente. É assim que você forma a tua opinião, é assim que você forma imagens e rótulos das pessoas. Porque o Wesley acordou e resolveu falar que ele estava chateado. Ele inventou uma teoria no banheiro dele, e no meio disso ele foi lá no Twitter e contou para milhões de pessoas o que ele acha da teoria dele. Cara, é o dia inteiro isso, todo santo dia. Em 90% dos casos partem de influenciadores que estão buscando um espacinho porque ainda não são ninguém. Ainda assim tem alguns que já estão grandes e continuam, mas isso é brincadeira, né, irmão? Tá aí. Família, tirando a resposta mal criada ali do Rica em direção ao vascaíno, cara, eu acho que, assim, é um absurdo essa teoria aí da conspiração, cara. Eu não consigo ver dessa forma. Acho que a torcida tem sim o direito de cobrar, de criticar, e o Felipe Coutinho, cara, capitão, líder técnico, poderia sim, com toda certeza, dar a volta por cima. De repente acontece aí uma saída do Diniz, um outro treinador consegue potencializar ele, né? Tipo o Zubeldia faz lá com o Lúcio Costa, mais próximo da área, jogando com pontas que ajudam nessa recomposição, e o Lúcio fica mais preocupado em exercer a sua função de camisa 10. Então, assim, muita coisa poderia acontecer. E era só um momento, sabe? O momento não é legal, e ali segurar um banco, né? Segurar um pouco da vaidade,
tal, vascaíno, né, cria e, cara, com o sonho de futuramente viver, né, uma conquista, de conquistar pelo clube. Então, né, eu não vejo essa teoria aí toda, não. Acho que o Rica, ele passou ali dos limites quando ele fala da questão do custo-benefício. Aí não. O Coutinho não foi tão mal assim. Mas sim, né, a partir do momento que você ganha X valor, você tem o maior salário do elenco, você tem que ser protagonista. E o Coutinho não foi, na minha modesta opinião. Claro que a gente pode debater a questão do Diniz, estava prejudicando, mas teve partidas que o Coutinho teve liberdade para jogar mais próximo da área, não rendeu. Então, cara, assim, é um debate que a gente pode ficar aqui pontuando. Eu vou ter argumento, você vai ter argumento, quem defende tem, quem critica também tem, sabe? Mas o meu ponto é, família, até trazendo aqui outros vascaínos que eu estava assistindo. Esse aqui é o JV, né, que é impossível, acho que não tem nenhum vascaíno na face da terra que não gosta desse cara. Ele é muito bom, tem muito talento, muito bom, muito diferente, tanto que tá gravando conteúdo aí pra Cazé TV. E ele levantou uma questão, família, que foi a seguinte: ele tá preocupado porque o Coutinho, que tem identificação com o clube, saiu dessa forma, o Verratti pediu pra sair, também tem, e o Ryan, né? Só que eu acho que, aí ele levanta ali, poxa, mas como é que pode isso? O Vasco tá com salário em dia, estrutura melhorando, como é que esses jogadores que a torcida gosta estão pedindo pra sair? Só que assim, eu vejo situações completamente diferentes. A questão do Ryan foi viver um sonho, né, de jogar na Premier League, num time que recentemente está vendendo bem, e com a ideia de, poxa, lá eu vou chegar e vou jogar, e isso que está acontecendo. O Verratti foi em busca de uma situação melhor para a vida dele, ou a gente tinha a ideia de renovar com o Verratti? O Verratti tinha contrato até o final desse ano no Vasco. Você era o melhor dos mundos? Pensar na renovação do Verratti? Eu acho que não. E lá a galera já estava dando 3 anos de contrato, né? E acho que aumentou, ou abaixou pouca coisa, uma coisa assim. Então, assim, muita diferença. E o Felipe Coutinho foi uma questão mental. Em relação ao Crave, cara, eu concordo com algumas coisas, porque ele estava comentando lá que o que está acontecendo com o Felipe Coutinho foi uma transferência de responsabilidade. Porque a responsabilidade desse momento do Vasco não é do Felipe Coutinho, é da diretoria, que não manda o Felipe embora, que tem essa questão de amizade, que segura o Diniz enquanto nenhum time do G12 seguraria, e eu concordo muito com ele nesse sentido. Agora, eu discordo quando, né, tem essa defesa em relação ao Felipe Coutinho. Família, cara, que cobrança foi essa absurda, uma coisa assim surreal, uma pressão? Não teve, gente. Não teve. Não teve de forma nenhuma, não vejo assim. E aqui tá falando um cara que você pode pegar os meus vídeos. No início de 2025, cara, eu era chamado aqui de passador de pano. Brincava aqui com o clube dos passadores de pano do Felipe Coutinho. Enquanto a galera tava pesando, eu falei, não, tem que dar peças pra ele. Depois falei, critiquei, elogiei. Assim, normal, poxa, normal. Então acho que foi uma decisão dele. E antes, né, dessa questão de transferência de responsabilidade, que eu concordo em partes, né, em relação principalmente ao Fernando Diniz, mas essa coisa da torcida do Vasco, cara, eu vou bater muito nessa tecla, porque veja bem o que eu fui atrás. A galera da Bola VIP estava destacando as 5 partidas do Verratti pelo Cerro. Olha só um dos comentários. Verratti é o pior jogador que o Cerro tem. E isso não está em discussão. Vamos lá. Verratti faz o Cerro jogar mal. Ponto final. É assim que funciona. Infelizmente, ele ganha uma fortuna. Ah, Thiagão, mas a Bola VIP é terrível, eles inventam. Então tá bom, eu vou lá na postagem do último jogo que o Cerro Porteño perdeu para o Nacional, né, do Paraguai. Vamos lá, família vascaína. Tá aqui, vou mostrar para vocês, ó. E separei comentários, um comentário positivo também, porque era o único. Pacote Verratti. Com o que custou 5 jogadores de qualidade, o Cerro tinha a possibilidade de trazer. Na mesma página que eu printei, tem aqui, ó, Verratti, justifique o seu salário para o clássico, por favor. Vamos mais? Verratti, outro comentário, justifica o salário. E tá aqui, né, um torcedor do Cerro comentando que ele tá vendo muito hater no Verratti, mas ele não concorda com isso porque a bola não tá chegando. Agora, o meu ponto em relação a isso. Ué, é só a torcida do Vasco que não tem paciência? É só a torcida do Vasco que queima jogador? É só a torcida do Vasco que fala do custo-benefício? Gente, isso acontece em todo lugar do mundo. E a prova está aqui. Está aqui.
Então, o que aconteceu em relação, isso eu prometo encerrar esse assunto, em relação ao Felipe Coutinho, gente, é uma decisão dele. O cara não está bem. De repente, até aquele gancho que o Fernando Praz falou, pesou, né, que ele é torcedor do Vasco, e isso tem um peso, porque ele abriu mão de alguma coisa e tal, e beleza, né? O cara é ser humano, tem esse direito de, poxa, eu tô sendo injustiçado aqui, tá? Como torcedor do Vasco, tem o direito de cobrar. Ele ganha bem, é o maior salário do clube e, na minha visão, deixou a desejar em vários momentos. Teve sim boas partidas, mas deixou a desejar em vários momentos. E é isso. Agora, querer criar um furdunço, eu não concordo, família. Foi uma decisão dele e, assim, falo de coração, eu estou muito triste com toda essa situação. Não gostaria que terminasse dessa forma de jeito nenhum, família, de jeito nenhum. De forma nenhuma, tá? Mas é isso, né? Vida que segue, e agora o Vasco tem um clássico pela frente para vencer e tentar acabar com esse momento difícil. Agora, é bom a diretoria, né? Realmente isso eu concordo com o Crave, cara. É bom a diretoria realmente mudar a postura em relação ao Diniz. Porque fica, assim, realmente uma mensagem que o Diniz ele pode fazer qualquer coisa à frente do Vasco, porque ele tem um respaldo. Cara, ele não teve o respaldo no Flu-C, que ele ganhou a Libertadores, sabe? Quando foram lá falar com ele sobre a questão do modelo de jogo, que era pra mudar, que, poxa, de 33 pontos ganhou 6, né? Então vamos mudar aqui o estilo de jogo, se defender um pouco mais pra gente buscar, trazer mais segurança pro sistema defensivo. Se for desse jeito, eu prefiro sair. Então, hoje, o Diniz, ele pode bater, e lá na frente, a gente tá... Então, a diretoria realmente precisa cobrar e agir. Vai esperar a semifinal, vai esperar o jogo contra o Santos, mas é bom dar um limite, porque já deu, tá? Já deu. E aí, família, deixa eu trazer aqui o Flu-C falando sobre a obrigação de passar na semifinal e o André também citando o Andrés Gomes. Olha só. O Fluminense tem obrigação de ganhar do Vasco. Opa! Tem. Calma. Tem obrigação. Diretor! Eu gosto. Cut! Corta, diretor. Tem obrigação. Obrigação é a palavra. Sim, hoje o Fluminense tem obrigação de ganhar do Vasco. Não joga o melhor futebol do Brasil? O Vasco não vive um momento de crise? Conturbado. Um momento muito conturbado? Jogando de saída mal. de jogadores importantes, saída de jogadores. A hora do Fluminense mostrar que vive uma boa fase é diante de um clássico decisivo contra um grande rival. A verdade é essa. Com o Andrés, né? Andrés o quê? Andrés Gomes, né? Eu acho. Ele colombiano é um... Puta, que diabinho, filha da mãe. Aquele colombianozinho do Vasco, mano. Tal do Andrés Gomes. Cara, o maluco é imparável, mano. Ele é chato pra caralho. Acho que é a melhor contratação do Vasco nos últimos 10 anos. Acho que é o único jogador que... Eu paro pensando... Um jogador que o Vasco contratou e deu certo. Tu para pra pensar, só contratou merda, bagre. Fala, maluco aí. Pô, esse maluco é chato pra... Aí tu imagina ele caindo pra cima do Samuel Xavier, lento, do jeito que ele tá, pesado. Vai dar merda. Tem que botar o Guga. E o Canóbio... Aí esse jogo é pro Canóbio. Esse jogo é pro Canóbio. Talvez o jogo contra o Vasco seja pra pegar o Canóbio e falar assim, ó, o Andrés Gomes não joga hoje, entendeu, Canóbio? Canóbio, sim. Entendeu, Canóbio? Sim, entendi, professor. Entendi, professor. Não joga hoje, Canóbio. Lembra que você falou que o importante é ganhar e que você é muito competitivo? Sim, compreendido, professor. Ele não joga hoje. Você vai marcar o Andrés... Canóbio vai marcar o Andrés Gomes. Ele não joga. Então, família, é muito daquilo que eu já falei aqui com vocês sobre essa questão da obrigação. Claro que o momento é deles. Tem muita gente falando, não somente, né, o Flu-C, que é o melhor futebol do Brasil no momento. Olha só. Só que assim, família, é totalmente diferente ali dos clássicos que a gente disputou. 21, 22, que o time era uma coisa horrorosa. Cara... No ano passado e esse ano não é assim. É muito mais realmente uma condição do nosso treinador de escalar o time correto, de mudar, de ter uma variação para surpreender, né, o Flu-C, porque peça por peça a gente tem com toda certeza a capacidade de passar para essa final, família. Mas antes de comentar sobre o Andrés Gomes, isso aqui eu acho importante, tá? Eu tava vendo que ontem teve alguns jogos da pré-Libertadores, não é isso? Então assim... por que eu tô chamando essa responsabilidade pro Diniz? O Vasco, né, na partida contra o Bahia, perdeu por 1-0. Mas o quinto colocado do campeonato chileno, começou agora também, o quinto colocado do campeonato horroroso do Chile, ganha do Bahia por 1-0.
E o Vasco não consegue vencer. Ah, mas Thiago, é isso, perde muito gol, não sei o quê, não sei o quê. Gente, é o que eu falo, tem muitos argumentos para defender, tem muitos argumentos para criticar, mas chega um ponto que é melhor mudar, pô. É melhor mudar, porque você tem que vencer. Não adianta ficar botando na conta de um, do outro, é isso e aquilo, mas tem que mudar, pô, a gente não vence. O quinto colocado do Chile vence o Bahia. O Vasco não venceu o Bahia, pô. Você me entende? Então vamos lá, família. Eu vou comentar um pouco aqui com vocês sobre algumas escalações que eu estava vendo na internet, de amigos e de páginas também, pra gente debater um pouco sobre esse confronto. Mas falando ali um pouco do Andrés Gomes, cara, realmente é um jogador que, cara, é o melhor jogador do Vasco, né? Sem sombra de dúvidas. Mas esse olhar do sentimento Flucê é o olhar que provavelmente o Zubeldia vai ter, né? E eu já falei isso com vocês do jogo contra o Volta Redonda. Eu já achei o Andrés Gomes mais visado, tem o primeiro combate, a sobra. Então, com certeza, esse duelo físico, né? O Canóbio vai ajudar muito, vai ter esse ajuste. Só que o nosso treinador, ele tem essa dificuldade. Não dá pra negar que contra o Zubeldia, o Diniz costuma levar a melhor, né? O jogo que a gente perdeu pra eles, com o gol contra do PH, eu acho que foi infinitamente melhor. E o Fábio viveu uma noite de Neuer, de Donnarumma, de, sei lá, Courtois, pegou muito naquele dia. Mas o Vasco poderia ter goleado eles, né? Mas, cara, o momento não é legal e acho que o Vasco tem que sim ajustar esse modelo de jogo, família. E aí, eu vou destacar aqui algumas situações que eu tava vendo na internet, né? A primeira é a bola VIP lá da Colômbia, né? Citando que o Marino, que chegou aqui, né, com status de titular, só jogou com o Diniz 79 minutos, né? Cara, eu acho isso aqui muito preocupante, tá? Muito preocupante, porque eu acho que era um jogador que já era pra estar jogando, umas 3 partidas dessa daí já dava pra ter colocado como titular. Acho que o Diniz tá segurando assim de birra, de teimoso, de querer, tipo o que ele falou do Andrés Gomes, eu fiz, sabe, cara? Coisa absurda. Ah, mas você não entende nada de bolas. Cara, o Rafael Guanais joga com 2 pontos, o Rogério Ceni joga com 2 pontos. Qual o problema de ter o Marino ali pelo lado direito, minha gente? Pelo amor de Deus, sabe? E o Rojas, né, que fez essa postagem aqui, e muitos torcedores do Vasco destacaram, né, em meio a toda essa situação envolvendo o Felipe Coutinho, ele postou isso aqui, ó. Durante tudo que está acontecendo com o Coutinho, o Rojas, reserva imediato do Coutinho, que agora terá passe livre para a titularidade, realizou uma publicação enfatizante. A comodidade é inimiga do crescimento. Incomode-se. E agora há pouco, uma foto com a camisa do Vasco. O Colômbia está demonstrando querer demais viver essa temporada de 2026 com a camisa do Vasco. Família, eu concordo com muita gente que comenta assim, vocês estão defendendo o Rojas aí, mas depois vão criticar e vão sentir, né, saudades do Felipe Coutinho. Mas, cara, eu sempre mantive aqui, eu acho que um discurso coerente. Eu falo do momento, Coutinho no banco. Mas cansei de falar aqui que vai voltar, vai entrar no decorrer dos jogos e vai assumir a titularidade. Porque é o Felipe Coutinho. E a minha ideia era essa, cara. Até acabei de falar isso no grupo de membros. Eu tava com uma expectativa de assim, o Coutinho ele jogou com um estilo de jogo tipo o Nuno, depois chegou o Andrés Gomes e o Ryan, né? Não funcionou, tá? Mas de repente, esse ano com o Andrés Gomes, o Marino, 2 pontas de velocidade, Cuiabano também fazendo essa ultrapassagem, PH, e o Coutinho tem essa qualidade de lançamento, de passe, de achar, e o Spinelli, que também tem boa movimentação, sabe fazer parede, de repente o Coutinho vai evoluir, né? E com uma mudança tática também, de não fazer ele buscar a bola lá, ficar mais preocupado na criação, já que o Vasco tem jogadores para fazer essa saída, cara. O Vasco não tem o Jomar da vida, o Vasco não tem o Fábio Braz da vida, o Vasco não tem o, sei lá, fala um zagueiro horroroso aí, né? Tem ali o Cuesta que sabe sair, o Robert Renan, o Thiago Mendes, uma galera, pra que ficar o Coutinho voltando lá atrás? Então, assim, família, eu acho que a gente tem, né, ter calma com o Rojas, merece sim ser titular do time, mas eu acho que Rojas e Nuno, Brenner, o Vasco vai ter a mesma dificuldade. E aí, quem não entende essa questão tática do jogo sem bola, da pressão, da parte física, vai começar a criticar o Rojas. Não aparece, não faz isso. Porque também é um jogador que não tem essa condição física. Ele é mais leve, ele tem mais mobilidade que o Coutinho hoje, claro, tem 23 anos. Mas ele não é um jogador intenso. Isso pra mim é muito claro. Então o Vasco vai ter dificuldades, sim, com esse modelo de jogo. E aí, família, eu tava vendo aqui algumas escalações que a galera botou até o Hugo Moura. Nossa, mas vocês vão morrer de raiva, né? Hugo Moura jogando com 3 volantes, Rojas, Gomes e Spinelli. E tem essa daqui, ó, Léo, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Paulo Henrique,
Thiago Mendes, Barros, Rojas, Nuno Moreira, Spinelli e Andrés Gomes. Agora eu vou colocar na tela para vocês aí, aqui meu parceiro Alberto me mandou, e cara, é a que eu mais concordo. A única dúvida que eu tenho é em relação ao Saldívia ainda, tá? Mas eu acho que também, vale o teste, né? Porque é aquilo que eu falo com vocês. Houve sim uma melhora física do Saldívia naquele jogo contra o Sub-20 do Botafogo, mas a gente tem que ver a parte técnica, porque o Vasco não foi exigido naquela ocasião. Então, tirando essa dúvida aí, Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH e Cuiabano. Eu não estou dizendo que isso é para o próximo jogo, porque a gente não sabe a condição, por exemplo, do Cuiabano, né, família? Thiago Mendes e Barros. Rojas ou Nuno, né? Eu tenho essa dúvida, mas se eu fosse treinador, optaria pelo Rojas, porque tem mais perfil de meio armador. Marino, Andrés Gomes e Spinelli. Eu sei que assim é um time que tem uma questão de entrosamento, né, de não jogar junto há bastante tempo, né, diferente do nosso rival, mas é um time que vai entregar saúde, que vai entregar intensidade. E eu acho que é uma boa forma de você começar a dificultar o jogo deles. Porque boa parte do jogo do Fluceiro está baseado na força física do Canóbio e do Serna. Porque se você reparar, eles nem têm nesse momento tantos jogadores com essa intensidade. Ali no meio tá jogando o Martinelli e o Bernal. Lateral pode ser o Samuel Xavier, que não tem tanta força, o Renier marca bem, mas também não é esse jogador assim de tanta intensidade, mas esses jogadores, família, junto com o John Kennedy, fazem a recomposição, ajuda defensivamente, né? Não é um time tão exposto assim pelo modelo de jogo do Zubeldia. Então acredito que pro Vasco, né, se colocar na condição, e assim, numa condição excelente de vencer, parte por aí. Né? Se a gente trazer essa forma de jogar aqui, a gente pode até surpreender, né, o Zubeldia. Agora, se jogar com essa ideia de Nuno, de Rojas, de Brenner e somente um jogador para acelerar, você vai ver que o adversário vai marcar bem, né, vai posicionar o time para dificultar o nosso melhor jogador e a gente vai ter dificuldade na construção, vai ter dificuldade para chegar no gol adversário com esses três aqui, Rojas, Nuno e Brenner, porque ninguém acelera. Então, um time posicionado vai ter uma certa, posso dizer, vantagem em relação a esses três jogadores, na minha opinião. Claro que pode acontecer um cruzamento, uma finalização de fora da área, um drible, achou espaço e tal, mas a gente precisa de mais jogadores acelerando, família. Né? É o Marino caindo nas costas do René, é o Andrés Gomes caindo nas costas do Samuel Xavier, buscando o Spinelli fazendo parede. Cara, eu tenho uma expectativa muito boa desse time. 6 jogadores com o Tadala na mente, com tesão. É muita diferença do time que a gente tinha aí, família, com 6 jogadores com dificuldade física, sabe? Mas é isso, vamos aguardar, família. Tamo junto? Quero saber a sua opinião. Fui!